Você está com problema na sua importação? O pessoal da Receita está dizendo que está subfaturada e o preço está discordante aí do que a média do praticado? Isso é uma coisa grave. Aguarde um instante só que vamos tratar desse tema para você. Olá pessoal, meu nome é Eduardo Ribeiro. Na introdução aqui eu fui um pouco mais sério, né, esse negócio todo, mas é para chamar a sua atenção para essa gravidade do subfaturamento. Não é incomum, não é raro, as coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande, principalmente aqui que eu tenho visto nas alfândegas aqui do Rio de Janeiro. Vamos falar aqui pontualmente na alfândega de Santos, Viracopos e Guarulhos, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande, Santa Catarina e Salvador são os locais onde eu tenho conhecimento que tem ocorrido muitas questões. A Receita Federal tem atuado muito fortemente nessa questão do subfaturamento, né? E aí nós temos duas situações que nós podemos tratar que às vezes, inclusive a própria Receita costuma se confundir. É o subfaturamento e a subvaloração. Subvaloração aduaneira é uma coisa, subfaturamento é outra. Eu estou aqui tratando justamente do subfaturamento, aquele em que eventualmente há indícios, né, concretos e objetivos que o importador deliberadamente pretendeu introduzir uma mercadoria por um preço abaixo daquele preço praticado no mercado, em que a Receita Federal tem indícios, ou pelo menos tem elementos para discutir aquele valor adotado, autuar o importador, eventualmente impor a ele a penalidade e, se houver falsificação na fatura comercial, aplicar a pena de perdimento. Nada tem a ver situação ou outra, é a subvaloração. Isso tem tratamento, tem um acordo de valoração aduaneira que às vezes não é respeitado. Então nós temos que distinguir ambas as situações e a Receita Federal vai sempre tratar num momento primeiro como subfaturamento e você, enquanto contribuinte, é que tem que se virar para provar que aquilo não é um subfaturamento, mas é uma subvaloração que tem previsão legal de tratamento e não tem aplicação da pena de perdimento ou coisa que o valha. Tá bom? Então hoje aqui nós vamos falar de quê? Nós vamos falar do subfaturamento. Inclusive, a minha produção está me chamando a atenção aqui para mim eu não errar, que é do lado esquerdo, sou canhoto, então é por aqui, que eu já gravei um vídeo sobre subfaturamento nas importações. Inclusive já com a nova interpretação que foi dada à época pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Tá bom? Então acesse lá, ouça, veja o que eu tenho dito lá, que é bastante interessante para você que está com esse problema. Então, eu queria dizer para você que a falsidade, né, a falsidade no subfaturamento, ela pode alcançar tanto a falsidade ideológica, ou seja, os valores dos preços unitários informados naquele documento não são verdadeiros, são ideologicamente falsos. Porém, o documento é verdadeiro. Se ocorrer da falsidade documental, ou seja, o documento também ser falso, não ser verdadeiro, aí você enfrentará um problema bastante grave junto à Receita Federal, porque a Receita Federal atua sob determinados critérios. Ela atua e autua. Eu já vi muita gente errando, inclusive estava vendo um vídeo um dia desse aí, a pessoa estava usando a expressão errada, né? Ela autua, né, e atua sob determinados critérios, né? Um dos critérios que a Receita Federal se utiliza para dizer que a sua mercadoria está subfaturada é consulta ao seu próprio banco de dados. Então a Receita Federal vai lá, vai identificar quem é o fabricante lá, o exportador, geralmente o exportador, e vai, através da consulta ao seu banco de dados, verificar
se aquele exportador já exportou para o Brasil ao tempo da sua importação. Esse é um critério inclusive de valoração, em que ela vai verificar se há outros importadores daquele mesmo produto e daquele mesmo NCM. Obviamente, lembrando sempre, são coisas mais ou menos parecidas, mas não são iguais. Aí você vai ter produtos similares e produtos idênticos. O nome já diz, similar não é idêntico. E ela vai buscar elementos no produtos idênticos, com o mesmo fabricante, com o mesmo exportador, para dizer que o seu produto, a sua importação, ela está subfaturada, com base nesses critérios. Então ela tem lá a informação primeira de que houve a importação por outras empresas, daquele mesmo NCM, daquela mesma descrição, daquele mesmo fabricante, daquele mesmo exportador, naquele período próximo em que ela vai identificar esse problema. Passando por uma segunda etapa, ela também vai verificar os lançamentos fiscais, ou seja, quais foram os lançamentos fiscais que você fez nos últimos tempos daquele produto com aquelas mercadorias, e que ela vai verificar se você recolheu os tributos adequadamente, se você emitiu as notas fiscais de entrada e de saída, qual o preço que você tem praticado no mercado nacional para revenda desses produtos. Ela acessa o seu SPED fiscal e ela consegue extrair as informações desses produtos, justamente para quê? Para confrontar com as suas informações declaradas. E geralmente, no termo, ela vai lá discorrer sobre a sua margem de lucro, falando que é uma margem absurda, e em razão disso estaria comprovado eventual subfaturamento. Ela pode, inclusive, alcançar os seus dados cambiais, os seus contratos de câmbio, inclusive para dizer que você eventualmente fez remessa indevida para o exterior, mas tudo isso são ilações, são indícios, né? Não há como a Receita saber concretamente o que foi feito, uma vez que somente a empresa tem como dizer o que foi feito e como foi feito, né? Em razão disso, é o que a gente diz para você, tenha sempre a sua contabilidade bem fidedigna, a sua contabilidade faz prova a seu favor, os documentos de instrução também são importantes, tá bom? Então você traga esses elementos, porque a Receita Federal vai também justamente apontar essas questões todas, inclusive com relação ao recolhimento de tributos. Então, quando você for fazer a sua impugnação, o que é importante, tá? São pontos importantes que você tem que impugnar. A impugnação é discordar daquelas informações, obviamente, com a prova técnica robusta, de que aquelas interpretações que foram dadas aos lançamentos e aos documentos não são bem aqueles. Eu já tive casos que houve justamente essa imputação e depois verificou-se que a empresa, na verdade, o grosso do seu rendimento não era de importação de bens e mercadorias, sim de prestação de serviço. E a Receita Federal tinha, com base nos elementos de compra e venda de mercadorias, feito algumas ilações que, na verdade, eram totalmente descabidas. E aquilo restou afastado pelo judiciário. Mas você não precisa chegar até aqui. Faça uma impugnação bem feita, bem fundamentada, discorra sobre os pontos mais importantes que você tem, tá bom? Que isso é de extrema relevância para você. Faça a defesa administrativa e, na verdade, se houver a necessidade, faça também o depósito de garantia, hoje já é possível, né, com a nova roupagem que foi dada no passado, para que você possa obter o desembaraço aduaneiro da sua mercadoria. Queria dizer para você que hoje o subfaturamento com relação à fraude de valor já não é mais motivo para aplicar a pena de perdimento, mas apenas a multa da diferença, né? E aí há uma discussão da multa de 50% para 100%, mas resumindo, há sim como você fazer uma defesa administrativa, impugnar esse lançamento e tratar de maneira adequada. Queria aqui pedir para você deixar um like aqui no nosso vídeo, comentar esse conteúdo, porque é importante que a gente saiba se você está agradando, se não está agradando, se você quer dar sugestão de algum tema, tá bom? Então eu queria deixar aqui esse nosso forte abraço e que espero você no próximo vídeo.